No ano 79 depois de Cristo, uma cidade inteira foi congelada no tempo em questão de horas. Não por lenda, não por ficção. Quando os arqueólogos abriram a porta de uma das casas soterradas, encontraram o jantar ainda sobre a mesa. Hoje, você vai entrar nessa casa, ver como essas pessoas dormiam, o que comiam, como se comunicavam e por que a forma como viviam é muito mais parecida com a sua do que você imagina. E para entender o que se perdeu naquele dia, primeiro é preciso entender o que existia. Pompeia não era uma cidade abandonada nem esquecida. Era uma cidade viva, barulhenta, cheia de gente com pressa, com dívidas, com histórias de amor e com planos para o dia seguinte. Ficava na região da Campânia, no sul da Península Itálica, a uns 25 quilômetros ao sul do que hoje é Nápoles. A posição geográfica não era por acaso. Estava estrategicamente colocada perto do rio Sarno e da Baía de Nápoles, o que garantia acesso direto às rotas comerciais mais movimentadas do Mediterrâneo, tanto por terra quanto por mar. No momento da erupção, cerca de 25 mil pessoas viviam ali. Não era uma metrópole, mas também não era cidade pequena. Era uma cidade do interior do Império Romano com toda a complexidade que isso implica. Tinha rico e pobre, livre e escravo, gente dali mesmo e gente de fora, crente e cético, comerciante que vendia azeite e vinho, artesão que fabricava cerâmica, tecido e ferramenta, agricultor que acordava antes do sol nascer para trabalhar nas terras ao redor. E nas ruas, vendedor ambulante, criança correndo, cachorro vadio e aquele cheiro constante de comida sendo feita em algum canto. Um dos produtos mais importantes que Pompeia produzia e exportava era o garum, um molho feito de peixe fermentado que hoje soa esquisito, mas que no mundo romano era o que o sal e o shoyu são juntos pra gente hoje. Estava em absolutamente tudo. As ânforas cheias de garum pompeiano viajavam até os confins do império. Tinha fábrica inteira dedicada a produzir isso, e o cheiro que gerava era tão forte que as autoridades obrigavam essas fábricas a se instalar nas bordas da cidade. A economia local também dependia muito do vinho. As vinhas cercavam Pompeia por todos os lados, e o vinho que produziam era conhecido em toda a Itália. Não era o mais fino do império, mas era farto, acessível e estava na mesa de praticamente todo mundo, misturado com água ou com mel, servido em tabernas ou bebido em casa durante o jantar. As ruas de Pompeia eram calçadas com pedras de rocha vulcânica e tinham calçadas elevadas, para que os pedestres andassem sem pisar na água e na lama que escorria pelo meio quando chovia. Nas esquinas, havia pedras grandes separadas com precisão, calculadas para que as rodas dos carros passassem entre elas. Ou seja, a cidade tinha infraestrutura urbana pensada e mantida, algo que qualquer morador de cidade grande hoje reconheceria na hora. Existiam termas públicas onde as pessoas se banhavam, batiam papo e faziam negócio. Tinha anfiteatro com capacidade para 20 mil pessoas assistir a combates de gladiadores. Tinha templos, mercados, um prédio que funcionava como tribunal e bolsa de comércio ao mesmo tempo, e um fórum que era o coração político e social de toda a cidade. Nada disso fazia pensar que o fim estava próximo. O Vesúvio ficara séculos sem entrar em erupção. Os moradores o viam como qualquer outra montanha no horizonte, coberta de vegetação, fértil, quieta. Alguns sabiam que era um vulcão, porque escritores gregos e romanos já haviam mencionado isso. Mas ninguém em Pompeia tinha vivido uma erupção de verdade. Ninguém tinha referência real do que aquela montanha era capaz de fazer. E assim, numa manhã aparentemente comum, com o mercado aberto, o pão recém-saído do forno e as crianças a caminho da escola, o Vesúvio acordou. Mas antes de chegar nesse momento, é preciso entrar nas casas, porque é aí que Pompeia realmente vivia. Imagina que você está caminhando por uma das ruas principais da cidade.
As pedras do calçamento debaixo dos pés, o barulho dos carros de manhã cedo, o grito dos vendedores. E dos dois lados, paredes. Paredes altas, compactas, construídas em tijolo e pedra. Sem janela, sem enfeite, sem nenhuma pista do que tem lá dentro. Essa é exatamente a primeira grande surpresa da arquitetura doméstica romana. A casa não mostrava nada para a rua. A fachada era intencionalmente simples, quase fria. Sem vitrine, sem sacada decorada, sem nenhum elemento que convidasse quem passava a olhar. O motivo era bem calculado. Primeiro, segurança. Fachada sem janela é fachada sem ponto de entrada para ladrão. Segundo, barulho. As ruas de Pompeia eram agitadas durante o dia, e uma casa fechada para o exterior era uma casa protegida do caos lá fora. Terceiro, o vidro era um luxo absurdo naquela época, praticamente inexistente nas janelas de uma casa comum. Então, aberturas significavam frio no inverno e entrada de poeira e cheiro no verão. Mas tinha algo mais profundo por trás disso. A casa romana não era objeto de exibição social para fora, era um espaço de poder para dentro. A riqueza, o status, a sofisticação, tudo isso era guardado para o interior, para os olhos de quem era convidado a cruzar a soleira. Mostrar algo para a rua seria, de certa forma, desperdiçar a impressão em gente que não merecia recebê-la. Agora, nem tudo na fachada era muro cego. Em muitas casas, os espaços que davam diretamente para a rua eram separados do interior da residência e alugados como lojas. Esses espaços eram chamados de tabernae e funcionavam como tudo quanto é tipo de comércio. Padaria, tinturaria, oficina de artesão, barraca de comida quente, pequena taverna onde se servia vinho. A mesma construção podia ter, ao mesmo tempo, uma residência luxuosa por dentro e 2 ou 3 estabelecimentos comerciais ativos na fachada. O dono da casa era, em muitos casos, também o dono dos pontos. E o dinheiro que entrava dos inquilinos ajudava a bancar o estilo de vida lá dentro. Tinha também uma entrada secundária, quase sempre dando para uma viela lateral. Chamava-se posticum e era a entrada de serviço. Por ali entravam e saíam os escravos com as compras do mercado, os trabalhadores que faziam reparos, os fornecedores de lenha, água e mantimentos. Era a porta que mantinha a casa funcionando sem atrapalhar a dignidade da entrada principal. E essa entrada principal, a porta de madeira pesada com suas ferragens de bronze, era muito mais do que uma porta. Era uma declaração. Quem cruzava aquele umbral estava sendo admitido no mundo privado de uma família. Era um ato carregado de significado social. Visita importante era recebida na entrada. As de menor prestígio esperavam do lado de fora. No chão, logo ao entrar, muitas casas tinham mosaicos, alguns de boas-vindas, com a palavra salve escrita em pedacinhos coloridos, outros de aviso. O mais famoso de todos é o de uma casa conhecida hoje como a Casa do Poeta Trágico, onde um cachorro preto está representado em posição de alerta, com uma inscrição que diz Cave Canem. Cuidado com o cão. Um detalhe tão corriqueiro, tão humano, que atravessa 2000 anos sem perder nada do seu sentido. Esse mosaico no chão não era só aviso. Era também um convite para continuar caminhando pelo corredor de entrada, que em latim se chamava fauces, que literalmente significa garganta. O nome era perfeito. Era o canal estreito que ligava o mundo exterior ao coração da casa. E esse coração era o átrio. Ao cruzar as fauces, o espaço se abria de repente. O átrio era um salão central amplo, com teto alto e uma abertura retangular no centro do teto chamada compluvium. Por essa abertura entrava a luz do sol, o ar fresco e, nos dias de chuva, a água. Logo abaixo do compluvium havia uma piscina rasa embutida no piso, chamada impluvium, que recebia a água da chuva e a canalizava para uma cisterna subterrânea. Um pequeno poço por perto permitia retirar essa água quando necessário. O efeito visual
era impressionante. A luz descia lá de cima num feixe que mudava de ângulo durante o dia, iluminando a água do impluvium, que refletia brilhos nas paredes pintadas ao redor. Era um espaço projetado para causar impacto, e causava. O átrio não era só estético. Era o espaço de recepção oficial da casa. Toda manhã, o pater-famílias, o chefe masculino do lar, se instalava no átrio para receber seus clientes. No sistema social romano, cidadãos livres, mas de menor posição, tinham vínculos de patronato com homens mais poderosos. Toda manhã, esses clientes chegavam para cumprimentar seu patrono, pedir favores, oferecer serviços, manter viva essa relação de dependência e proteção mútua que estruturava boa parte da vida social romana. Num canto do átrio, quase sempre num lugar visível e central, ficava o larário. Era um pequeno altar dedicado aos lares, às divindades protetoras da família. Não eram os deuses do Olimpo, eram espíritos domésticos, ancestrais divinizados que velavam pelo bem-estar do lar. Todo dia, alguém da família depositava pequenas oferendas diante do larário. Um pouco de comida, flores, incenso, uma oração. Era um gesto tão cotidiano quanto preparar o café da manhã, e tão importante quanto qualquer decisão financeira ou política tomada naquele dia. Do lado do larário, muitas casas tinham um cofre de madeira reforçado com bronze, preso ao chão ou à parede. Ali ficavam guardados os objetos mais valiosos da família: moedas, joias, contratos, documentos legais. Não existia banco. A segurança do patrimônio dependia da solidez daquele cofre e da lealdade dos escravos que dormiam por perto. Nas laterais do átrio se abriam os cubículos, os quartos da casa, pequenos, escuros, com pouca ventilação. A palavra vem de kubari, que significa deitar, e era basicamente isso que se fazia lá, dormir. Goethe, o escritor alemão, quando visitou as ruínas de Pompeia, séculos depois, ficou tão desconcertado com as dimensões desses quartos que os descreveu como habitações de boneca. Não estava exagerando. Eram espaços mal suficientes para uma cama, um baú e mais nada. A cama era de madeira, com um estrado de cordas trançadas. Em cima das cordas ia uma espécie de colchão recheado de lã ou palha. Os lençóis eram de linho. No inverno se acrescentavam cobertores de lã. Não tinha guarda-roupa. A roupa ficava guardada nos baús ou pendurada em ganchos de metal fixados na parede. O átrio, em contrapartida, com sua luz que vinha do alto e sua água parada, era o oposto desses quartos fechados. Era o pulmão da casa. O lugar onde a vida familiar se encontrava com a vida pública, onde os negócios do dia começavam e onde os rituais cotidianos lembravam a cada membro do lar que faziam parte de algo maior do que eles mesmos. Mais fundo na casa, além do átrio, ficava o tablinum. Se o átrio era o espaço de recepção social, o tablinum era o escritório particular do dono. Separado do átrio por uma cortina de tecido ou, nas casas mais formais, por uma treliça de madeira que permitia ver sem entrar. Era uma zona intermediária entre o público e o estritamente privado, e sua função era clara. Ali se falava de negócio de verdade. No tablinum ficavam os arquivos da família, não em papel, porque o papel, como a gente conhece, não existia em Pompeia, mas em tábuas de cera encaixadas em pequenas molduras de madeira. Essas tábuas eram chamadas de serai e eram o suporte de escrita mais comum no cotidiano romano. Para escrever sobre elas, se usava um instrumento chamado stylus, uma vareta fina de metal ou osso, pontuda numa extremidade e plana na outra. Com a ponta se gravava o texto na cera. Com a extremidade plana, se alisava a superfície para apagar e escrever de novo. Era o equivalente exato de um caderno reutilizável. E seu uso era absolutamente disseminado. Comerciante registrava as contas em tábua de cera.
Advogado redigia argumentos. Criança fazia tarefa de escola. Apaixonado escrevia carta que depois apagava para ninguém encontrar. Nas escavações de Pompeia, foram encontrados restos dessas tábuas, e em alguns casos, os textos que continham puderam ser parcialmente recuperados, revelando contratos de compra e venda, registro de dívidas e correspondência pessoal. No Tablinum, também se tomavam as decisões mais importantes do lar. Era o espaço onde o paterfamilias negociava casamentos, assinava contratos, recebia sócios comerciais e exercia a autoridade que a lei romana lhe concedia sobre todos os membros da sua família, incluindo esposa, filhos e escravos. Se o tablinum era o espaço do poder masculino, os cubícula eram o espaço da vida íntima de toda a família. E tem algo nesses quartos pequenos que é profundamente revelador. Não existia a ideia de privacidade individual, do jeito que a gente entende hoje. Os quartos não eram de ninguém em particular. Eram usados conforme a necessidade. Os filhos dormiam ali, as visitas também. A esposa podia ter um cubículo só dela, mas não era a regra. Os quartos eram espaços funcionais, não identitários. A decoração, porém, podia ser surpreendentemente elaborada. As paredes eram pintadas com afrescos. Mesmo nos quartos pequenos, mesmo nos cantos menos visitados da casa, a cor estava presente. Os pompeianos não toleravam paredes sem pintura. Vermelho, amarelo ocre, preto profundo, verde escuro. Essas eram as cores predominantes, e sobre elas se pintavam cenas mitológicas, paisagens, elementos arquitetônicos que expandiam visualmente o espaço, fazendo ele parecer maior do que era. O chão também recebia cuidado. Mosaicos de pecinhas minúsculas, geométricos ou figurativos, cobriam o piso dos cômodos mais importantes. Nas casas mais modestas, o piso podia ser simplesmente de pedra polida ou argamassa pintada para imitar mosaico. Mas o princípio era o mesmo. A casa era um espaço que merecia ser decorado, cuidado, apresentado, e toda essa dedicação, todo esse investimento em embelezar o espaço doméstico, diz algo sobre as pessoas que viviam ali. Pessoas que queriam, no meio da vida ordinária e das suas limitações, se cercar de beleza. Essa mesma busca pelo cotidiano bem feito aparecia também na cozinha. Porque a cozinha de uma casa pompeiana, mesmo sendo pequena e funcional, era o centro de uma vida alimentar muito mais rica e sofisticada do que se poderia imaginar. A cozinha ficava quase sempre perto do peristilo ou numa área dos fundos da casa, longe dos espaços de recepção. Era um cômodo compacto, com paredes enegrecidas pela fumaça, dominado por um fogão de alvenaria elevado, construído em tijolo e pedra, onde se cozinhava diretamente sobre brasa de carvão ou lenha. Não tinha chaminé. A fumaça saía pelas aberturas da cozinha como podia, e as paredes absorviam tudo. Sobre o fogão se colocavam panelas de cerâmica e bronze, frigideiras, grelhas e caldeirões. Os utensílios de cozinha encontrados em Pompeia são notavelmente variados. Conchas, escumadeiras, pilões de pedra para moer tempero, facas de ferro, formas de pão e bolo. Tudo indica uma cozinha ativa, com preparações que exigiam técnica e conhecimento. A alimentação base de uma família pompeiana girava em torno de cereais, leguminosas, azeite de oliva, vinho, azeitonas, queijos, peixe e carnes de animais criados localmente. Porco, cordeiro, aves. O garum, aquele molho de peixe fermentado, aparecia em praticamente todas as receitas conhecidas da época. Era o tempero universal, o potencializador de sabor que os romanos colocavam em tudo, do ensopado de carne até as sobremesas. As ervas aromáticas também eram fundamentais. Coentro, cominho, pimenta, erva doce, hortelã. A pimenta do reino era cara e valorizada.
O vinagre se usava tanto na cozinha quanto nas bebidas. E aqui vem uma das informações que mais surpreendem quando a gente escuta pela primeira vez. Nessa cozinha não tinha tomate, não tinha batata, não tinha pimenta malagueta, não tinha milho, não tinha chocolate, não tinha açúcar refinado. Nenhum desses ingredientes existia na Europa no século I. Todos chegaram séculos depois, quando o contato com as Américas mudou para sempre a dieta do mundo inteiro. O que tinha em abundância era pão. As padarias de Pompeia eram numerosas e os arqueólogos encontraram pães carbonizados em perfeito estado de conservação, ainda marcados com os cortes que faziam antes de assar para facilitar a divisão. Pão de trigo, redondo, denso, assado em forno de pedra que atingia temperaturas altíssimas. A refeição principal do dia não era o café da manhã nem o almoço. Era o jantar, servido entre 4 e 6 da tarde. De manhã se comia pouco, às vezes só pão com azeitona ou queijo. Ao meio-dia, algo leve, muitas vezes comprado num termopóleo, que era basicamente uma lanchonete de rua com recipientes de cerâmica embutidos em balcões de pedra, cheios de guisados, sopas e caldos quentes. Preparar a comida era tarefa exclusiva dos escravos. A senhora da casa supervisionava, dava as ordens, decidia o cardápio. Mas ninguém da família livre cozinhava. Essa era a fronteira invisível que separava o trabalho dos escravos do mundo dos livres. E enquanto o cheiro da comida tomava conta da cozinha, do outro lado da casa existia um espaço completamente diferente. Silencioso, verde, cheio de água e luz. O perístilo. Atravessando o tablinum ou seguindo um corredor lateral chamado andron, chegava-se ao pátio interno ajardinado da casa. O perístilo era a herança direta da arquitetura grega, adotada e adaptada pelos romanos com entusiasmo. Consistia num jardim a céu aberto, rodeado por uma colunata coberta que criava um corredor sombreado ao redor do espaço central. Nesse jardim cresciam plantas aromáticas, flores da estação, arbustos podados com precisão. Rosa era muito comum, assim como louro, murta e era. Nas casas maiores havia fontes alimentadas pela pressão do sistema de aqueduto, e o som da água correndo era constante, uma espécie de trilha sonora permanente para a vida interior da casa. Nas residências mais opulentas, o peristilo tinha também estátuas, imagens de deuses, de animais, de figuras mitológicas colocadas entre os arbustos ou sobre pedestais ao longo da colunata. Algumas eram de mármore, outras de bronze. Todas tinham função tanto decorativa quanto religiosa. O jardim era também um espaço sagrado, onde a família podia estar em contato com o divino no meio do cotidiano. Os animais domésticos da casa circulavam livremente pelo peristilo. Os cachorros dormiam na sombra das colunas. As aves bicavam entre as plantas. Em algumas casas com jardins maiores, havia pombos engaiolados ou lebres criadas para consumo. Mas com o tempo, muitas famílias acabavam criando afeto por elas e deixavam de comê-las. O contraste entre o peristilo e a rua era radical. Lá fora, barulho de carroça, grito de vendedor, martelada de trabalhador, cheiro de cidade. Lá dentro, o jardim, a água, as flores, o silêncio relativo de um espaço protegido. O peristilo era, em todos os sentidos, um refúgio. Era também um espaço de uso múltiplo. De manhã, as mulheres da casa supervisionavam o trabalho de tecelagem ali, sob a sombra da colunata. As crianças brincavam entre as plantas. No verão, quando o calor nos quartos ficava insuportável, a família podia comer no corredor do peristilo, onde a brisa e a sombra tornavam a temperatura mais tolerável. Os triclínios, as salas de jantar, muitas vezes se abriam diretamente para o peristilo, de modo que durante um jantar ou um banquete, os convidados podiam ver o jardim dos seus leitos enquanto comiam.
Era um projeto pensado para que o ambiente visual da natureza fizesse parte da experiência da refeição. O perístilo era, no fim das contas, a alma silenciosa da casa. O espaço que lembrava aos seus moradores que, mesmo dentro de uma cidade barulhenta e exigente, era possível construir um pequeno paraíso particular. Mas esse paraíso particular não era toda Pompeia, porque Pompeia também tinha uma vida pública extraordinariamente ativa. E uma das expressões mais fascinantes dessa vida pública estava escrita, literalmente, nas paredes. Os arqueólogos documentaram até hoje mais de 11.000 grafites nas superfícies de Pompeia. 11.000 textos escritos ou gravados em muros de casas, tabernas, termas, templos e edifícios públicos. E não são simples rabiscos. São uma janela direta para a mente coletiva de uma cidade viva. Tinha de tudo. Propaganda eleitoral redigida com fórmulas quase idênticas às de hoje. Os padeiros pedem voto para Gaio Júlio Políbio. Os vizinhos de tal rua recomendam Lúcio Popídio. Os candidatos pagavam pessoas para escrever esses recados nas paredes dos bairros onde queriam ganhar votos. Era publicidade política na sua forma mais direta. Tinha anúncio de espetáculo de gladiadores com nome dos lutadores, data e local. Tinha aviso de casa para alugar, de escravo fugido, de objeto perdido. Tinha cardápio de taberna escrito direto na parede, com preço ao lado de cada prato. E aí vinham os grafites pessoais. Declaração de amor que tem 2.000 anos na parede. Insulto dirigido a vizinho específico. Reclamação de cliente insatisfeito com o serviço de uma taverna. Piada, verso de Virgílio e Ovídio, copiado de memória por alguém querendo mostrar que conhecia. Lista de nomes. Desenho de gladiador, de barco, de bicho. O que torna isso verdadeiramente extraordinário é quem escrevia essas coisas. Não só os homens educados da elite. Escreviam também mulheres, escravos, crianças, artesãos que mal sabiam ler, mas que conheciam as letras suficientes para deixar sua marca. A parede era um espaço de expressão democrático num sentido muito real. Qualquer um, com um pedaço de carvão ou um prego, podia participar. E havia conversas. Alguém escrevia algo, e ao lado aparecia uma resposta de outra mão, depois uma terceira. Era uma troca pública, visível para todo mundo que passava. Se isso não soa familiar, se isso não parece exatamente o que acontece em qualquer rede social hoje, é porque não se pensou direito. A diferença é que, em Pompeia, essas conversas ficaram fixadas para sempre sob as cinzas do Vesúvio. E hoje, lendo esses grafites, a gente ouve vozes que têm 2 milênios tentando dizer alguma coisa. Que existiram, que amaram, que se irritaram, que riram, que votaram, que comeram mal numa taberna e fizeram questão de avisar. Vozes completamente humanas, completamente reconhecíveis. Mas por trás de tudo isso, por trás da beleza do átrio, do jardim do peristilo, dos afrescos nas paredes e do jantar servido no triclínio, havia uma realidade que não pode ser ignorada. Nada daquilo funcionava sem os escravos. Em Pompeia, como em todo o mundo romano, a escravidão era uma instituição legal, normalizada e absolutamente central para o funcionamento da economia e da vida doméstica. Numa casa de classe média abastada, podia ter entre 3 e 10 escravos. Nas grandes residências da elite, podiam ser dezenas. Os escravos faziam tudo. Cozinhavam, limpavam, carregavam água dos poços, lavavam roupa, cuidavam das crianças, acompanhavam os donos ao mercado e às termas, faziam as compras diárias, reparavam móveis, teciam os tecidos do lar, vigiavam as portas durante a noite. E nas casas mais ricas, os escravos também exerciam funções especializadas que exigiam instrução e habilidade. Havia escravo que era médico, contador, tutor dos filhos da família, músico que animava os banquetes, secretário que lia em voz alta e tomava ditado, administrador que cuidava dos livros de conta do negócio da família. Escravos de origem grega eram especialmente valorizados pela sua educação.
Um escravo grego culto podia valer várias vezes mais do que um sem preparo, e sua função principal era ensinar os filhos da família leitura, escrita, aritmética, filosofia, retórica, poesia. Como viviam dentro da casa? Em termos concretos, mal. Não tinham quartos próprios. Dormiam nos corredores, na cozinha, nos depósitos de armazenamento ou diretamente no chão em frente à porta do quarto dos donos. Não tinham privacidade. Não tinham bens próprios. Não tinham liberdade de movimento sem autorização. No entanto, o sistema não era completamente rígido. Um escravo podia acumular pequenas economias, chamadas peculium, com as quais eventualmente podia comprar a própria liberdade. Os escravos libertos, chamados libertos, se tornavam cidadãos romanos com direitos legais, ainda que com certas restrições. Muitos libertos bem-sucedidos chegaram a ter seus próprios negócios, suas próprias casas e seus próprios escravos. É uma história desconfortável, cheia de contradições, mas é parte inseparável de Pompeia. Ignorá-la seria construir uma imagem falsa do que aquela cidade era de verdade. E enquanto os escravos terminavam as tarefas noturnas e a cidade lá fora começava a se apagar, a casa pompeiana vivia seu momento mais íntimo. Quando a tarde fechava e a luz do sol deixava de entrar pelo compluvium, a casa mergulhava numa escuridão que hoje a gente teria dificuldade de imaginar. Não havia eletricidade, não havia gás. A única fonte de luz artificial eram as lucernas, pequenas lamparinas de cerâmica ou bronze que queimavam azeite de oliva. Tinham um pavio de linho que produzia uma chama tênue, quente, instável. Iluminavam o suficiente para ver os dedos da mão na frente do rosto, mas não para ler com conforto, nem para fazer trabalho de precisão. As lucernas eram colocadas em nichos das paredes, em candelabros de bronze, em prateleiras e sobremesas. Enchiam a casa de um leve cheiro de azeite queimado e de uma luz que projetava sombras em movimento sobre os afrescos das paredes, fazendo as figuras pintadas parecerem se mexer. Era nessa luz trêmula que a família se reunia pela última vez antes de dormir. As orações noturnas diante do larário eram um ritual tão esperado quanto o café da manhã. O pater familias, ou sua esposa, depositava a última oferenda do dia diante dos lares, murmurava as palavras de praxe e fechava o pequeno altar. Era um gesto que encerrava simbolicamente o dia como um ponto final escrito com incenso. Lá fora, a cidade não estava completamente morta. Os termopólios mais movimentados ainda serviam os últimos clientes, viajantes que chegavam tarde, trabalhadores saindo do turno noturno. As ruas principais tinham algumas tochas, mas a escuridão era real e profunda nos becos. Pessoa de bem não saía sozinha de noite sem uma boa razão. O som da noite pompeiana era uma mistura particular. O gotejo da água no impluvium, o crepitar distante de uma fogueira, o latido esporádico de um cachorro, o murmúrio de conversas vindo de alguma taverna próxima, os passos de um escravo noturno cumprindo alguma tarefa de última hora. E em algum quarto, em alguma cama de corda e lã, alguém adormecia sem saber que aquela seria uma das últimas noites normais de Pompeia. Sem saber que a montanha no horizonte já estava acordando, que abaixo da terra os gases e a rocha derretida se acumulavam com uma pressão que nenhuma montanha consegue conter para sempre. Naquela noite, como em todas as anteriores, a cidade dormiu sem suspeitar de nada. Quando chegou, ninguém enxergou na sua dimensão real. Houve sinais, claro. Semanas antes, pequenos tremores que os moradores de Pompeia atribuíram à atividade sísmica normal da região, que já conheciam bem desde o grande terremoto do ano 62. Alguns poços e fontes começaram a secar em certos pontos da cidade, mas ninguém conectou os pontos com clareza suficiente. No dia da erupção,
Provavelmente em outubro do ano 79, o Vesúvio lançou uma coluna de gases, cinzas e pedra-pomes que se elevou mais de 30 quilômetros em direção ao céu. Em poucas horas, essa coluna começou a colapsar sobre si mesma, gerando fluxos piroclásticos, avalanches de gás ardente e fragmentos de rocha que desceram pelas encostas do vulcão a velocidades devastadoras e com temperaturas que superavam 300 graus centígrados. Pompeia não foi destruída devagar, foi apagada do mundo dos vivos em questão de horas. As ruas se encheram primeiro de pedra-pomes, que caía como granizo denso e acumulava camadas rapidamente. Depois veio a cinza. Então o fluxo piroclástico que soterrou tudo sob metros de material vulcânico solidificado. As casas ficaram seladas, os objetos ficaram onde estavam, a comida ficou nas panelas, os afrescos ficaram nas paredes e os corpos ficaram nas posições em que a morte os encontrou. Alguns tentando se proteger, alguns abraçados, alguns simplesmente caídos no meio da rua. Séculos depois, quando o arqueólogo Giuseppe Fiorelli desenvolveu a técnica de injetar gesso líquido nos espaços vazios deixados pelos corpos decompostos dentro da cinza solidificada, esses últimos momentos ficaram materializados em formas que hoje podem ser vistas. Um homem com a mão cobrindo o rosto, uma família agarrada, um cachorro enrolado sobre si mesmo, ainda com a coleira. Pompeia permaneceu enterrada e esquecida por quase 17 séculos. Foi em 1748 que começaram as primeiras escavações sistemáticas, e desde então a cidade não parou de revelar segredos. Cada nova temporada de escavação traz à luz algo que muda ou amplia o que se acreditava saber. Nos últimos anos foram descobertas novas casas, novos afrescos, novas inscrições e objetos que continuam preenchendo os vazios do conhecimento sobre a vida cotidiana na Roma antiga. E o que tudo isso revela, de forma consistente e surpreendente, é que os pompeianos não eram pessoas distantes nem incompreensíveis. Eram pessoas que amavam seus cachorros, que reclamavam do mau serviço nos restaurantes, que decoravam suas casas com o melhor que podiam pagar, que se apaixonavam e escreviam isso na parede, que rezavam toda noite antes de dormir e que tinham planos para o dia seguinte. Embaixo das cinzas do Vesúvio não existem só ruínas. Existem vidas completas, interrompidas no meio do cotidiano. E toda vez que alguém visita Pompeia, seja pessoalmente ou através de uma reconstituição como essa, essas vidas voltam a existir por um momento. É isso que faz Pompeia continuar importando 2000 anos depois. Pompeia não é só história antiga, é um espelho. Cada vez que a gente olha para aquelas paredes pintadas, para aqueles pisos de mosaico, para aqueles utensílios de cozinha e para aqueles grafites cheios de amor, raiva e humor, está vendo algo que não mudou tanto quanto se imagina. A forma como os seres humanos constroem uma vida, decoram ela, protegem ela e enchem ela de pequenos rituais cotidianos que dão sentido. A erupção do Vesúvio foi uma tragédia, mas foi também, paradoxalmente, um ato de preservação involuntária. Pompeia ficou congelada num instante de vida real, sem edição, sem seleção, sem propaganda. E por isso é tão poderosa, porque é verdade. Se você chegou até aqui, é porque algo nessa história te tocou. E se te tocou, tem algo que você pode fazer agora mesmo que leva menos de 5 segundos e significa muito. Dá um like nesse vídeo. Não por obrigação nenhuma, mas porque é a forma de dizer que esse tipo de conteúdo vale o seu tempo. Que a história importa. Que conhecer o passado faz sentido. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Porque essa é só a primeira parte de uma série que vai continuar reconstruindo o passado com tecnologia e rigor histórico. Cada episódio vai te levar a um tempo e um lugar diferente, e você não vai querer perder nenhum.
Deixe um comentário contando o que mais te surpreendeu do que você viu aqui. Os grafites? A cozinha sem tomate? O tamanho dos quartos? Quero saber o que ficou te incomodando de forma boa. E eu leio todos os comentários. E se você conhece alguém que ama a história, que gosta de entender como as pessoas viviam em outros tempos, manda esse vídeo para essa pessoa agora. Direto, sem pensar duas vezes. Esse gesto faz esse conteúdo chegar para mais gente e faz projetos como esse continuarem sendo possíveis. O próximo vídeo já está esperando por você na tela. Clica nele. O passado ainda tem muito para te contar.